Os maximalistas não são tóxicos, eles têm integridade. Este artigo é uma adaptação do texto Bitcoiners are not toxic, they have integrity, escrito por Tomer Strolight. A diferença entre ver toxicidade ou integridade está nos olhos do observador, e a escolha do rótulo diz muito mais sobre o observador do que sobre as pessoas que estão sendo rotuladas. Se você se sentir tentado a buscar aprovação externa, compreenda que comprometeu sua integridade. Se você precisa de uma testemunha, seja você mesmo. Epicteto. Os maximalistas ou bitcoinheiros costumam ser acusados de serem tóxicos. Ao longo de vários dias, de maio de 2021, aconteceu uma coisa interessante que pode ensinar muito às pessoas sobre a comunidade Bitcoin. Os bitcoinheiros em massa se voltaram contra o Elon Musk, encorajando-o a deixar o Bitcoin e a vender os seus bilhões de dólares em Bitcoin, incluindo aqueles em propriedade da Tesla. A mídia foi rápida em rotular isso como mais um exemplo de como os maximalistas são tóxicos e, como sempre, as manchetes erraram sobre nós. Então, estou escrevendo isso para esclarecer as coisas. Aqui está um tweet honesto de uma pessoa de fora da comunidade Bitcoin, Lex Fridman, que presume que a comunidade tem uma característica chamada toxicidade, e que é uma característica ruim porque afastou muitas pessoas que conheço do Bitcoin, incluindo Elon Musk. O tweet de Lex também presume que aquelas pessoas que ele conhece teriam sido um resultado positivo para o Bitcoin. Caso contrário, por que ele chamaria de bug, defeito, a toxicidade que os afastou? O tweet a qual o texto se refere. Os bitcoinheiros são insanos? Diga o que quiser sobre os maximalistas, e as nossas teorias econômicas. Mas não há dúvida de que cada um de nós sabia que se a Tesla vendesse seus bilhões de dólares em Bitcoin, o preço do Bitcoin cairia imediatamente. Assim como nossa riqueza medida em dólares ou reais, todos nós sabíamos que mesmo apenas o nosso incentivo para isso acontecer, faria com que outros investidores de Bitcoin vendessem seus Bitcoin em antecipação à possibilidade disso, o que também reduziria nossa riqueza. E no entanto, aqui estávamos nós em massa no Twitter, incitando o homem mais rico do planeta a realizar uma ação que sabíamos que prejudicaria nosso patrimônio líquido. Se você olha para isso e pergunta, por que um grupo de pessoas estaria preparado para fazer algo que os faria perder dinheiro? Deixe-me propor uma resposta a essa pergunta que talvez você possa achar incompreensível no início. Para os bitcoinheiros, há muitas coisas mais importantes do que a riqueza, especialmente riqueza de curto prazo, especialmente quando medida em dólares ou reais. Eu não apenas afirmo esta resposta e espero que você acredite nela. Eu vou provar para você. E ao fazer isso, espero mostrar a você que aquela coisa que algumas pessoas consideram um bug, defeito da comunidade Bitcoin, aquilo que eles chamam de toxicidade, é na verdade a virtude da integridade. Vamos definir nossos termos e aplicá-los corretamente. Se vamos debater toxicidade, vamos ser claros sobre o significado levado em consideração aqui, para que alguns de nós não comecem defendendo uma coisa enquanto outros estão criticando outra coisa. De acordo com o dicionário, a toxicidade é definida como a qualidade de ser venenosa, e o significado relevante de venenosa a ser considerado é extremamente desagradável ou maliciosa. Estou até disposto, por enquanto, a aceitar um rótulo modificado em nossa suposta toxicidade para os fins desta discussão. Mas é importante adicionar um adjetivo a esse termo carregado. Vou me referir a isso como toxicidade baseada em princípios. Por quê? Bem, não éramos tóxicos para Elon até que ele tomou medidas que violaram nossos princípios. Deixe-me explicar. Toxicidade baseada em princípios é a intolerância ao que os maximalistas consideram impreterível para o Bitcoin. Exemplos do que consideramos preceitos imprescindíveis incluem ideias como: vamos abrir mão de alguma descentralização para fazer o preço subir, ou vamos abrir mão de alguma engenharia sólida para aumentar nossa base de usuários. Ou vamos abrir mão da segurança criada pelo uso de energia do Bitcoin para ser mais popular entre aqueles que não o entendem e, erroneamente, acreditam que o uso de energia é prejudicial ao meio ambiente. Na verdade, tudo isso e muito mais se resumem a um caso geral mais amplo. Não estamos dispostos perante nenhuma circunstância a comprometer a integridade do Bitcoin. Uma rápida analogia com pontes. Vamos nos afastar do Bitcoin por um minuto para, em vez disso, imaginar uma ponte. Você pode não ter um grande conhecimento sobre pontes, mas sabe que elas podem desabar se forem construídas ou mantidas de maneira inadequada. E isso é tudo de que precisamos para esta comparação. Imagine se você fosse responsável por uma ponte em que as pessoas, inclusive você, dependessem para ir de um ponto a outro e que a ponte tivesse que operar sem subsídios do governo, cobrando de seus usuários um preço que eles voluntariamente concordem pagar.
Quais seriam as consequências de deixar de manter a integridade da ponte em seu máximo? Você estaria preparado para vender componentes críticos da ponte e substituí-los por componentes inferiores para um lucro de curto prazo? Você faria partes de componentes frágeis porque esses componentes eram populares, com pessoas que não sabiam nada sobre pontes? Você adotaria práticas de engenharia não comprovadas, ou mesmo falsificadas, porque os influenciadores as defenderam e ameaçaram boicotar sua ponte se você não aplicasse essas práticas ruins? Se você disse sim a qualquer uma das opções acima, o resultado é que suas decisões acabariam por levar ao colapso daquela ponte e, junto com ela, possivelmente morte ou ferimentos aos usuários infelizes que por acaso estivessem nela no momento. Se você disse não a todos, parabéns, você e sua ponte terão integridade. Agora, digamos que essas decisões para manter sua ponte sã e salva acarretem pessoas rotulando você de tóxico. Digamos que essas decisões afastaram aquelas pessoas que disseram que deveria ser feito de materiais frágeis porque esses materiais consomem menos energia para serem produzidos do que os materiais duráveis e resistentes. Digamos que muitos concorrentes criaram muitas pontes frágeis e disseram que você estava sendo desnecessariamente intolerante. Enquanto isso, sua ponte estava suportando grandes cargas úteis e tráfego e você estava trabalhando cuidadosamente para expandir sua capacidade com segurança. Enquanto essas outras pontes carregavam muito pouco, mas geravam valores especulativos selvagens conforme seus promotores vendiam ações nelas. Se acontecer de você ter integridade, em algum momento você diria leve seu negócio para outro lugar para todas essas pessoas que o pressionam a fazer de sua ponte algo perigoso? Mas e se isso fizesse aquelas pessoas dizerem eu sabia que você era tóxico. Você apenas me afastou. Vou colocar meu dinheiro na Dogeponte. Que por acaso é uma ponte que é uma piada de verdade e que os designers meramente fotocopiaram plantas de uma ponte instável e apagaram aleatoriamente algumas coisas nessas plantas e escreveram piadas nesses locais. E se você descobrisse que depois de ter reconhecido você ao afirmar que apoiava sua ponte, o maior investidor em Dogeponte, que por sinal também é o homem mais rico da Terra e tem dezenas de milhões de seguidores no Twitter, efetivamente mentiu sobre a integridade de sua ponte nessa plataforma, ameaçou vender todas as ações que ele tinha em sua ponte e sugeriu que ele poderia ir all-in em Dogeponte. All-in igual a alocar 100% do capital. Você poderia, à luz de tudo isso, finalmente mandar ele se foder? Este cenário é precisamente o que aconteceu com o Bitcoin, o sistema com integridade, e seus concorrentes baratos e defeituosos, incluindo o amado Dogecoin de Elon Musk e o próprio Elon Musk. Das pontes para o Bitcoin como uma ponte, o Bitcoin é uma entidade projetada. É projetado para ser o dinheiro incorruptível e incensurável. O contexto da ponte descrito acima é análogo àquele enfrentado pelo Bitcoin e sua comunidade todos os dias. E a escolha dos bitcoinheiros de preservar a integridade de nossa ponte monetária, o Bitcoin, é precisamente a escolha que fizemos desde que cada um de nós se envolveu neste projeto. Temos integridade e não criamos nem pedimos desculpas por isso. Para nós, Bitcoin não é uma piada. Não é um esquema para enriquecimento rápido. Para muitos de nós, é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo. É uma luta por liberdade, justiça e reconquista de integridade em um mundo com tanta falta de integridade que rotularia a integridade como uma forma de veneno. Integridade é lealdade às nossas convicções e valores. Ayn veja ao que o sacrifício da integridade nos levou. Vamos examinar o que a falta de integridade ou toxicidade baseada em princípios em outras disciplinas como política, educação, meio ambiente, clima, saúde, etc. nos levou. Todas essas disciplinas por falta de integridade infelizmente se tornaram maçãs podres. Temos políticos que mentem para se tornarem populares com base nessas mentiras, uma escolaridade que doutrina nossos filhos com inverdades politicamente carregadas e que não os ensina a pensar por si próprios, preocupações com o clima exageradas, aterrorizando crianças e adultos, em vez de propor soluções racionais e científicas. E um exagero de proporções historicamente sem precedentes na reação exagerada ao Covid-19 como uma pandemia global. Cada um desses compromissos não intencionais levou a um eventual, e às vezes rápido, colapso da integridade do sistema. Se essas outras disciplinas tivessem sido tóxicas com os charlatães que se infiltraram nelas em vez de se comprometer com eles, essas disciplinas poderiam hoje representar algo diferente. E não serem esses exemplos de o quão estúpidos e desligados da realidade esses campos podem se tornar quando contaminados por falsas teorias.
Esses sistemas não estão na prática sofrendo de algo que, na verdade, se aplicaria melhor o rótulo tóxico no sentido de extremamente desagradável e malicioso. Voltando aos maximalistas agora, os bitcoinheiros tóxicos baseados em princípios têm algum monopólio da verdade? Não. Com certeza não. Temos uma teoria em desenvolvimento na qual temos confiança porque vimos muitas evidências a favor e nada contradiz. Na verdade, temos várias teorias. Teorias sobre o que é necessário para defender o Bitcoin. Teorias sobre o que o Bitcoin significa do ponto de vista dos direitos humanos e das liberdades. Teorias sobre quais são os princípios que, sob nenhuma circunstância, comprometeremos nem um centímetro adiante. O Bitcoin, na verdade, nos permite preservar os princípios essenciais para essas teorias porque é muito difícil de mudar. Portanto, é melhor você acreditar que assumiremos uma posição baseada em princípios e intransigente em relação ao Bitcoin, a colina em que morremos, para preservar nossos princípios. Esta é nossa reação à ameaça de Elon Musk de se desfazer de todos os seus Bitcoin e apostar tudo no projeto idiota chamado Dogecoin. Nas imagens a seguir temos exemplos de diversos bitcoinheiros se manifestando com a seguinte expressão: eu vou morrer nesta colina, algo que pode ser entendido como: eu dou minha vida por essa causa. Aviso: conteúdo tóxico. Adiante, você quer um compromisso sem princípios? Isso é o que não falta fora do Bitcoin. Junte-se àqueles que querem parar de gerar energia a partir do fogo e também não querem dividir o átomo. Coma e beba o lodo processado empurrado pelas maiores empresas de alimentos do planeta. Vote em uma escolha entre Biden e Trump, Lula ou Bolsonaro. Observe, impotente, as elites de sinalização de virtude falarem em eliminar o privilégio enquanto imprimem dezenas de trilhões de dólares do nada e acumulam a maior parte para si mesmas. Isso é o que você obtém nesses sistemas comprometidos e supostamente não tóxicos. Mas pergunte-se, qual sistema é realmente tóxico? Qual sistema está envenenado a ponto de não cumprir mais a função que alega? Bitcoinheiros intransigentes que preservam a integridade. O Bitcoin ainda faz tudo o que disse que faria no white paper publicado em 2008 porque os maximalistas se recusam a ceder 1 centímetro de território. O governo dos Estados Unidos, ou qualquer país de sua preferência, ainda defende os direitos enraizados na Declaração de Direitos ou está em uma batalha diária contra indivíduos que buscam preservar sua liberdade? O sistema de saúde prioriza o atendimento e a saúde dos pacientes acima de tudo, ou tornou-se mais sobre lobby para aprovação do governo e uso de lobby para impedir a concorrência? Não vou entrar em exemplos infinitos aqui, porque não estou atrás de atacar outras indústrias neste artigo, apenas defender os maximalistas. Portanto, para quem deseja nos corromper, dizemos que pena. Vá procurar em outro lugar. Muitas comunidades irão ceder, mas não está. Se você acha que nossa abordagem repele as pessoas sem princípios que buscam concessões que você gostaria que nossa comunidade aceitasse, você está sem sorte. Vai executar alguma outra criptomoeda e, claro, por executar, não quero dizer realmente executá-la de uma maneira descentralizada, porque cada uma delas, exceto o Bitcoin, foi comprometida a ponto de você não conseguir fazer. Se por outro lado você percebe que integridade é uma troca entre princípio e popularidade, dê uma boa olhada no Bitcoin. Se você perceber que integridade significa não se comprometer com interesses que prejudicarão seu objetivo, você pode entender por que os bitcoinheiros não toleram o tipo de comportamento que vimos no Elon Musk. E talvez você até chegue a valorizar o que estamos criando para nós mesmos ao mesmo tempo que não forçamos ninguém. Se você concluir que valoriza o que fazemos, verá que nossa comunidade é extremamente acolhedora, solidária, amigável e até amorosa. Nota pessoal: um dos maiores problemas da inverdade é que ela acaba sendo afetada pela lei de Brandolini. Lei essa que defende que é preciso uma ordem de magnitude a mais de energia para refutar uma besteira do que para criá-la. Para finalizar, segue uma frase de Mark Twain levemente adaptada por mim, uma frase que tem muito a ver com isso tudo. No início de uma mudança, o maximalista é um homem raro, corajoso, odiado e desprezado. Quando sua causa é bem-sucedida, os tímidos se juntam a ele, pois então não custa nada ser um maximalista. Mark Twain.